Opa! Beleza, estamos aqui no primeiro vídeo para gravar sobre o estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica do Jacques Lacan, nesse livro aqui. Escritos. Ele vai falar sobre isso a partir da página 93, 96, desculpa, e é um texto muito complicado de entender. Só que eu tô aqui para tentar explicar ele de uma forma mais fácil de vocês entenderem. Desculpa se eu tiver um pouco travado, é a primeira vez que eu faço isso. Serve para eu poder entender também, né? Eu fiz um documento aqui no Word para poder ler, para não ficar perdido, porque é bastante coisa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, sendo o mais didático que eu consigo, né? E esse conceito, né, que o Lacan ele vai falar sobre, ele apresentou inicialmente em 1936, no último congresso, que ele faz menção no livro, né? E numa versão mais antiga do livro. Do livro não, uma versão mais antiga do conceito, né? Então vamos começar lá. O Lacan ele começa com a cena do bebê diante do espelho. E umas coisas que o Lacan descreve apoiado em estudos da psicologia, é que uma criança por volta dos 6 aos 18 meses ela vai se reconhecer no espelho. O Lacan contrasta que o filho humano, ele contrasta o filho humano com o chimpanzé, com o filho do chimpanzé, para mostrar que mesmo não completamente desenvolvido em termos de motricidade, o bebê humano ele vai reagir a essa imagem no espelho de uma forma peculiar. Essa questão de motricidade é porque o Lacan ele vai falar, até um termo francês aparece no livro, sobre o trote bebê, né, que é o andador, e a gente vai falar mais sobre isso. Aos 6 aos 18 meses, a criança não domina completamente a marcha, né, ela não domina completamente o andar, não domina completamente quase nada ainda, né? E ela não fica nem em pé sem apoio, mas ela já reconhece essa imagem no espelho. E quando o bebê ele se olha no espelho, acontece a jubilação. A jubilação seria o quê? Seria a alegria, né? Seria a excitação, uma alegria em se ver. O bebê ele gesticula, mexe os braços, mexe as pernas, fica feliz. É uma experiência única para a criança. Embora ele ainda dependa de um suporte, como o andador, que eu já citei, ou um próprio adulto segurando ele vai ficar fascinado pelo próprio reflexo no espelho. Isso implica que ele vai se reconhecer como o eu dali, né? É... E o que é o estádio do espelho? Em francês, a palavra estádio, que é stade, né? Ela pode remeter tanto a estádio como uma arena ou com estágio. O estágio é uma fase de desenvolvimento. Isso mostra o quão, né, complicado é a leitura do Lacan, porque ele adora jogo de palavras. Então, a gente tem que ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez, aí ler mais 10, 15 vezes para conseguir entender o mínimo, né? Porque não é fácil. E o Lacan vai definir o estágio do espelho como a forma primeira de identificação. Isso é, a criança vai se identificar com a imagem do corpo completo que ela se vê no espelho. E não só o corpo que ela vê no espelho, mas ao redor dela também. E essa imagem possui uma unidade, mas o bebê ainda não vivencia o corpo de uma maneira unificada. Isso é, existe uma discordância motora, uma sensação de descoordenação em frente ao espelho. E por isso o espelho ele vai funcionar como uma forma, um modelo de totalidade, né? E essa ideia de identificação, no sentido psicanalítico, não é apenas o reconhecimento. Ele é a transformação que ocorre no sujeito quando ele assume essa imagem como sua. Então não é eu falar, esse reflexo sou eu. Não, mas é algo constitutivo para a formação psíquica do eu.
certo? Lacan vai falar também da função alienante dessa identificação. E quando Lacan fala que esse processo é alienante, ele não quer dizer alienado no sentido pejorativo, no sentido de loucura, mas sim ele quer dizer que ao se reconhecer no espelho, quando o bebê se reconhece no espelho, ele está se encontrando com uma imagem externa, uma imagem virtual, ou seja, a sua identidade ela vai se apoiar numa exterioridade, né? É como se para eu ter um eu, a criança ela precisa ver lá, ela precisa ver a si mesmo fora de si mesmo, né? No espelho. E nisso há uma estruturação de dependência em relação a essa imagem especular, ou no futuro em relação ao olhar do outro, que Lacan vai falar muito sobre o outro, né? É, E sobre a antecipação e sobre a Gestalt. A Gestalt, o que seria? Seria a forma global, seria a forma totalizante. E nesse momento a criança vê que ela é uma forma global e integrada no espelho. Ela não vê que ela é aquilo que ela olhava ou achava que ela era, mas ela é algo diferente. E essa forma, ela atua como um ideal do eu, que mais tarde o Lacan ele vai falar sobre imago, né? Aí essa imagem no espelho, ela vai antecipar uma completude corporal que ele ainda não domina. Ela se vê completa, mas ela não domina nenhuma parte dela ainda. Ele se vê inteiro, mas na prática ainda tem os movimentos descoordenados. E essa distância entre o eu real, que é o eu descoordenado, e o eu ideal, que é uma imagem unificada do espelho, a imagem que ele enxerga no espelho, é fundamental para poder compreender a psicanálise lacaniana. Também ele vai citar sobre a relação com a desculpa, a relação com a agressividade e a paranoia. Ao longo do texto, ele vai dar várias pistas, né? É um capítulo bem curtinho, dá para ler muito rápido, mas para entender não é tão rápido assim. E ele, ao longo do texto, ele vai dar várias pistas, né, de que esse movimento de identificação com a imagem do espelho, ela não é inocente. Ela está ligada à origem de certas agressividades, ou o que o Lacan vai chamar de conhecimento paranoico. Por quê? Por causa de três pontos. O primeiro ponto é a identificação e rivalidade. Quando a gente vê alguém semelhante, ou quando a gente vê o nosso próprio reflexo em algo, surge aí a possibilidade da rivalidade. O que seria isso? Vamos supor, eu me olho no espelho, eu vejo que tem uma imagem idêntica a mim e eu penso, pô, eu sou como esse outro, mas eu quero ser melhor ou diferente do que ele. Ou quando eu vejo alguém na rua, quando eu converso com alguém, a pessoa é muitíssimo parecida comigo, só que eu quero ser melhor ou igual a ele. É, não, diferente ou melhor do que ele. A gente não quer ser igual, né? E o segundo ponto é a discordância interna. Isso é, o corpo do bebê ele não é tão coordenado quanto a sua imagem no espelho sugere. Isso gera uma tensão entre o ser e o parecer ser. Ou seja, ele é de uma forma, só que no espelho ele é de outra forma. E isso gera uma discordância dentro do bebê que ele não vai entender direito, né? E o terceiro ponto é a paranoia e o espelho. Em alguns casos, quadros clínicos, a relação com o outro se contamina de desconfiança, de ciúmes, de ideias delirantes. E para o Lacan, isso se liga ao fato de que desde sempre o sujeito ele se vê em outro lugar. Ele se vê numa alteridade que é, ao mesmo tempo, o eu mesmo e o não eu. Confuso, mas interessante. Muitos conteúdos de angústia, ciúme, rivalidade que são vistos pela clínica do Lacan, né, são vistos como retornos ou reencenações daquela rivalidade primária.
Rivalidade primária é essa que a gente está falando, de ver-se a si mesmo no espelho, mas também ver o outro como espelho, né? É, E o Lacan vai mencionar aqui em sonhos e fantasias de pacientes a recorrência de corpos despedaçados, de membros desconectados. Ele vai falar que pacientes dele teve sonhos em que os membros não estavam juntos aos corpos da pessoa, né? Ou o corpo da pessoa estava totalmente despedaçado. Isso vai ligar ao fato de que o sujeito, na infância, ele viveu uma descoordenação, uma sensação de fragmentação corporal que só se acalma nessa forma ilusória, unificada no espelho. Que o sujeito ele pode se ver de uma forma e ele se olha no espelho de outra forma, né? E essa imagem fragmentada, ela não é meramente figurativa, é a vivência da pessoa de não conseguir se sentir inteiro, não conseguir sentir ela mesma. E daí que surge muita angústia, fantasia de agressão, como por exemplo a pessoa se sentir perseguida, se sentir despedaçada e etc. E essa forma unificada que o espelho oferece serve como equipamento ortopédico, né? Uma espécie de muleta imaginária para o eu. Mas isso também acarreta uma certa rigidez e alienação. Alienação essa que é um conceito que o Freud vai retomar de Lacan. O Lacan ele retoma, Lacan é uma releitura de Freud, né? Só que é isso, né? A gente precisa do espelho, a gente precisa do outro para a gente se sentir unificado. E a gente vê muito na internet hoje, Instagram, Facebook, Twitter, redes sociais no geral, de pessoas que falam que não precisam do outro para nada. A pessoa ela é totalmente independente, ela se veste da forma que ela quer, ela fala da forma que ela quer, trabalha no que ela quer, estuda o que ela quer, sem precisar de ninguém. Será que não precisa de ninguém mesmo, né? Outro ponto que o Lacan vai falar é sobre o narcisismo, o eu e o outro. E sobre o narcisismo primário, Freud já falava nesse termo de narcisismo primário. E esse narcisismo primário ele designa o investimento libidinal em si próprio. Isso anterior ao reconhecimento do mundo externo. Ou seja, a gente investe na gente mesmo antes da gente investir no mundo externo. Isso é lá da infância de muito, muito pequeno. O Lacan ele vai retomar essa ideia, mas ele vai pôr ênfase no espelho. Esse narcisismo ele vai se fundir com uma imagem externa. E daí que surge a tese do Lacan, que ele fala: o próprio eu se constitui através do outro, que é reflexo no espelho, né? Ou seja, eu só vou me formar como pessoa, como eu só serei eu através do outro, através de outra pessoa. Não tem como a gente ser nós mesmos se a gente não tiver uma base vindo de outra pessoa. A gente não consegue amar outra pessoa sem saber o que é amor. A gente não consegue amar a nós mesmos sem que ensinem a gente o que é amor. Dá para entender? E sobre a função do outro, essa identificação especular que o Lacan fala é só a pontinha do iceberg, né? Porque antes disso, a criança ela vai fazer identificações mais complexas, normalmente mediadas pela linguagem e pelas figuras parentais. Isso seria a mãe e o pai. Será mediada também pela cultura, né, e etc. Mas tudo isso vai começar na relação alienante, onde o eu depende de um outro. E isso terá consequências para o resto da vida, como por exemplo a forma que a gente deseja, porque a gente sempre deseja pelo olhar do outro, né? Uma das teses, das frases mais marcantes do Lacan é: o desejo do homem é o desejo do outro, né?
E dessa forma a gente acaba se sentindo muito incompleto, sem reconhecimento, etc. E essa frase do homem, o desejo do homem é o desejo do outro, a gente já consegue ver uma sementinha nesse capítulo, né? Porque a criança vai começar a desenvolver tudo isso é, desde muito criança, sabe? Desde criancinha. E é muito interessante isso. E para concluir, é, vamos fazer uma retomada rápida aqui só para fixar mesmo. O estágio do espelho ele é uma fase estrutural. Ele não é um acontecimento cronológico, mas ele é um núcleo que ele vai retornar, vai explicar e organizar a forma que o sujeito se constitui, né? É, e ao se reconhecer no espelho, a criança ganha um eu e ao mesmo tempo ganha o fora de si, ou seja, ganha o outro. Ele ganha o reflexo dela mesma. Isso será a base para todas as identificações futuras que ela virá a fazer. E sobre a imagem total, a imagem do espelho, essa imagem antecipa a humanidade que o bebê não tem, mas de que ela deseja. Essa antecipação, esse desejo vai gerar uma alegria no bebê, mas também vai gerar tensão e agressividade. E o eu ele só vai surgir via o outro. O outro, quem seria esse outro? Seria o espelho, seria a mãe, seria a semelhança, seria a linguagem, né? E mais tarde o Lacan vai desenvolver isso na ideia de ordem imaginária e ordem simbólica, coisa que eu posso trazer aqui caso vocês quiserem, com certeza. E o vínculo com a clínica é importantíssimo a gente entender isso para poder compreender fenômenos como a rivalidade, como o ciúme, como a agressividade, a sensação de ser observado, etc. Né? Na análise, a gente volta esses núcleos para entender problemas neuróticos, psicóticos, obsessivos e até histéricos. Né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito do Lacan muito importante para a gente compreender muitas coisas do outro, de nós mesmos, do eu, entender como que a figura do eu nasce em alguém, como que a figura do eu nasce principalmente na criança, coisa que é importantíssimo sabermos isso na clínica, né? Então é isso. Obrigado por acompanhar aqui. Se tiverem dúvidas, críticas, comentários, manda aí para mim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.